A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, para estarmos todos juntos, ao vivo, em um só Espírito, agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países. Pois, como está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, exaltando e glorificando ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Então, independente de onde ou como vocês estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar aos corações de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E eu estou aqui para ser um canal, um instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E aqueles que querem se tornar membros dessa igreja virtual, pois lembrando que os membros, além das orações que recebem durante as lives, recebem também orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também tem os 3 livros, no mínimo, e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, de segunda a sexta, no horário das lives, através dos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. E mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Palavra do Senhor Jesus, livro de Mateus, capítulo 12. E para ser membro dessa igreja virtual, basta se inscrever ou me seguir, dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando. Sigam ou se inscrevam no perfil de nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e deixem nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro dessa igreja virtual. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E fala o seu número de 1 a 12 do rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, que você escolheu fazer parte. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E eu vou dar início à oração de introdução para darmos dando início aos sorteios dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, cobrindo todas as portas, portais e janelas, para libertar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual,
@igrejasbenditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e a sua fé aumentada, para que eles possam ser verdadeiramente onde estiverem agora neste momento, possam ser chamados de benditos do Pai e exaltar e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo nome. E em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que nós estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que essas igrejas virtuais e os ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E isso serve para vocês que, mesmo sem ter conhecimento, discernimento ou até temor das Escrituras Sagradas, possam fazer prova de nós e de todo aquele que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Porque nós estamos aqui sempre trazendo material de trabalho para que vocês possam se tornar as verdadeiras igrejas vivas do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nós estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus e crer nele em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Então escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você tenha uma palavra do Senhor para a sua meditação. Porque como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10. São os primeiros a receberem a palavra do Senhor para os seus corações. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E o livro é o livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Então não se esqueça de verdadeiramente compartilhar essa live e convidar outras vidas que precisam e necessitam da presença do Senhor em suas vidas. Vamos ao livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Lucas, capítulo 12. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Lucas, capítulo 13, para a sua meditação. Estamos aqui sempre ao vivo, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada. Lembrando que de 1h12 até 1h24 é focado em interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, assim como nós fazemos durante toda a live, no @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo que nós fazemos é sempre com base nas Escrituras Sagradas, como tem de ser. Oração de número 8 é a primeira a ser ministrada. Lembre-se de conferir a playlist no canal @mileofertadim com as nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial,
Eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa, forte e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco recebam o poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés, e sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, Deus. Vamos dar início à ministração no livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 41 ao versículo 47. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é o estudo, a ciência, um significado por trás de cada número nas escrituras da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos à ministração no livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 41 ao versículo 47. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Diz o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 12 do livro de Lucas, é muito importante para nós vermos como o Senhor Jesus afirmou lá em Mateus 16, do versículo 24 ao versículo 27, que ele deixou claro que vai recompensar a cada um segundo as suas obras. E aqui ele fala sobre o mordomo fiel, que foi fiel desde o pouco, ou seja, sobre o muito. Não importa a quantidade, o que importa aqui é a fidelidade. Quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. Mas precisamos continuar sendo fiéis no muito também, pois verdadeiramente na abundância da bonança, o nosso coração é ainda mais provado. Tanto é que lá em Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus mesmo afirmou que é mais difícil para o rico entrar no reino dos céus, porque o coração dele é muito mais provado. E aqui no versículo 47, o Senhor falou algo muito importante. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele que conheceu, aquele que ouviu, aquele que sabia, mas mesmo assim escolheu, optou por não fazer. Então devemos tomar sempre muito cuidado com cada uma das nossas atitudes, das nossas obras e dos nossos frutos, porque nós somos colocados à prova e a partir do momento em que nós recebemos a verdade, a semente é semeada em nossos corações, nós precisamos perseverar fiéis ao Senhor nosso Deus, que Ele nos pesa de dentro para fora. Como está escrito lá no livro de Provérbios: todo caminho aos olhos do homem é bom, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios capítulo 16. E é muito importante verdadeiramente que cada um de nós venhamos a tomar muito cuidado, principalmente aquele que é um líder, porque as escrituras sagradas é focada na liderança.
nas autoridades religiosas. Tanto é que o Senhor Jesus, você não via ele debatendo, ele discutindo com qualquer um. Ele sempre debatia e discutia com a liderança, os escribas e fariseus hipócritas, os mestres da lei, porque eles corrompiam a palavra do Senhor no coração das pessoas. Como o Senhor Jesus afirmou em Mateus 23, versículo 13, não entravam no céu e impediam aqueles que estavam entrando de entrarem também. E em Mateus 23, versículo 15, ele deixou claro que aquele que está lá só seguindo a onda e não examinando os frutos, vai ser condenado 2 vezes mais. Mateus 23, versículo 15. Palavra do Senhor Jesus. O prosélito, que é o seguidor de uma religião ou de um líder religioso, é condenado 2 vezes mais do que aquele que o doutrinou. Por isso que nós estamos aí trazendo material de trabalho para vocês se alertarem, para vocês estarem atentos, vigilantes a todo tempo, para que vocês, que mesmo que não tiverem conhecimento das Escrituras Sagradas, possam fazer prova do Espírito que está por trás desta pessoa. Vou apresentar para vocês agora uma das nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês verdadeiramente fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios, capítulo 2, nos versículos 4 a 16, com foco nos versículos 12 a 16, e em Apocalipse, capítulo 16, com foco nos versículos 12 a 14. Em uma dessas passagens, há um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto na outra há 3 espíritos malignos, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estão congregando com os reis e fazendo sinais e prodígios e enganando a muitos. Desculpa, eu vou falar mais devagar. Porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz através de um verdadeiro homem do Senhor Deus. E somente examinando as obras que é possível identificar qual é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus, o Cristo. E certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aquele que tem todas as suas obras com base nas Escrituras Sagradas discerne todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E muita atenção para com quem congrega com os 3 espíritos malignos, pois eles também estão com o espírito do anticristo, que já está no mundo. Examine em 1 João, capítulo 4, com foco no versículo 3, e em 2 João, capítulo 1, com foco no versículo 7. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas com base verdadeira na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Confira também em Apocalipse, capítulo 2, com foco nos versículos 22 e 23, e em Apocalipse 3, com foco no versículo 2. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 39 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Então todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Lembrando que do horário de 1h12 até 1h24 da madrugada é quando nós reservamos para interagir com vocês nos comentários, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus ou uma de nossas mais de 70 denúncias. Até lá, é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor. Então escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Lembrando que aqueles que são inscritos ou seguidores continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o livro a ser ministrado é o livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Isaías, capítulo
5, Isaías capítulo 5, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Isaías capítulo 5, e para o rebanho bendito par de número 4, Isaías capítulo 6, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, basta ir no @mileofertadim ou em nossa outra igreja virtual, @as_semovelhas, e você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Se estiver em uma rede social em que o vídeo não pode ser fixado, basta você ir em outra rede social com o mesmo arroba, que você vai nos encontrar, @mileofertadim, com 2 L's, em todas as redes sociais. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. E se você perdeu as bases da Bíblia Sagrada, vai na outra rede social, @Igrejas Benditas, que a live vai ficar salva para que você possa conferir nas Escrituras Sagradas tudo que nós falamos, como a Igreja Nobre de Bereia, Atos 17, versículo 11, que escutam todas as palavras e examinam com base nas Escrituras Sagradas. A oração de número 6 é a próxima oração a ser ministrada. Estamos sempre aqui ao vivo de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam livres, limpas e libertas com os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para receberem as abundâncias de promessas, alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Isaías, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá, como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordas de injustiça, e o pecado como com tirantes de carro. E dizem, apressa-te Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 do livro de Isaías, mais uma vez o nosso Senhor falando nos nossos corações para tomarmos sempre muito cuidado com a liderança religiosa, com aquilo que está ao nosso derredor, com o presente mundo, com o atual século, para não permitir que isso venha a corromper
a vontade, a santidade e a justiça do Senhor, que deve permanecer sempre frutificando em nossos corações, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Livro de Marcos, capítulo 4. E é muito importante verdadeiramente estarmos todos juntos em um só Espírito, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, exaltando mais e mais ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6 são os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Lembrando que eu dou apenas uma introdução e é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. Livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: em letras, que são as escrituras sagradas, em números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e também em cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 funções, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite exercer essas 3 funções quem tem essas 2 autoridades espirituais. E por nós termos sacerdote e também apóstolo, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Vou apresentar agora mais uma de nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês nos examinarem com muita atenção. Atenção com as mais de 70 denúncias, afirmações e desafios das 12 igrejas virtuais, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81. E também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo para nos provar que estamos errados ou mentindo, com base na Bíblia Sagrada. Atenção! Nós afirmamos que nós, das 12 igrejas virtuais, temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo que possuírem um sinal de internet, enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos capítulo 10 com foco no versículo 17. E todo local que estiver recebendo e as pessoas que estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como Ele é, em espírito e em verdade, como está escrito nos livros a seguir. Examine com muita atenção e cuidado no livro de João, capítulo 4, com foco nos versículos 21 a 26, 2 Coríntios 3, com foco no versículo 17, Colossenses 2, com foco no versículo 5, Mateus 18, com foco no versículo 20, Mateus 16, com foco no versículo 18, Apocalipse 22, com foco no versículo 6, Efésios 2, com foco no versículo 22, Romanos 1, com foco no versículo 9, 1 Samuel 19, com foco nos versículos 20 e 23, e em 2 Crônicas 24, com foco no versículo 20. E nós estamos afirmando e nós estamos desafiando a provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais, e anular com base na Bíblia Sagrada os livros citados que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem de número 42, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E lembrando que não estamos tirando a utilidade dos templos físicos, lembrando que há uma diversidade de ministérios e é necessário todos estarem juntos e cooperando. Tanto é que você pode levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país. Basta você entrar em contato conosco, independente dos seus recursos ou condições financeiras, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região. E a nossa produção vai retornar o contato, tirando as suas dúvidas, também passando as informações necessárias para você levar um de nossos templos físicos para a sua região. Pois lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar.
em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Vamos ao sorteio dos livros do capítulo de Naum, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Naum, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Naum, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais e canais continuam recebendo orações todas as madrugadas. Oração de número 12. Não se esqueça de fazer a sua obra para com o Senhor, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através do poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, haja cura, proteção, purificação, libertação e restauração dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Que eles venham ser revestidos com a tua palavra para receberem os cumprimentos das tuas justas, fiéis e verdadeiras promessas nas palavras das tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos à ministração no livro de Naum, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalece em Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Naum, é importante para nós recordarmos a grandiosidade e soberania do nosso Senhor, para que nós possamos verdadeiramente estar entre aqueles que o Senhor peleja por e não peleja contra. Então é muito importante renunciar, abandonar o nosso eu, largar o que a gente acha, pensa, imagina. Palavra do Senhor Jesus: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho não é essa modinha de não, Jesus ama todo mundo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus zeloso e vingador é o mesmo hoje em dia. Só que verdadeiramente agora ele deu a oportunidade para todos estarem com ele. Basta você o quê? Querer. Porque ele não está aqui para obrigar ninguém. Ele não nos fez marionete. A bondade e a misericórdia do Senhor e o tempo dele, que é diferente do nosso, fazem os outros duvidarem da justiça dele. Mas quando ele chega com a justiça, ele pesa a mão, eles clamam e pedem por misericórdia. Então devemos verdadeiramente
agradecer ao Senhor pela misericórdia dele enquanto estamos na bonança, na fartura, e não ficar pedindo misericórdia quando já der tudo ruim. Busque verdadeiramente ser obediente para que, assim como está escrito, todas as coisas cooperem ao seu favor, porque todas as coisas cooperam ao favor daqueles que amam ao Senhor. E palavra do Senhor Jesus: aquele que me ama é aquele que guarda e pratica os meus mandamentos. Porque o prudente não é só aquele que ouviu e não praticou, mas aquele que ouviu e colocou em prática. Tanto é que lá no livro de Lucas, capítulo 12, a gente ministrou justamente sobre isso. Aquele que ouviu e não colocou em prática vai ser muito mais castigado, porque ele teve a oportunidade de fazer o certo, mas escolheu fazer o errado. Então devemos vigiar, sempre tomar muito cuidado com cada uma de nossas atitudes, para que, como está escrito em Salmos capítulo 103, o nome do Senhor seja sempre bendito aos nossos obras, aos nossos frutos. Sempre bendigam o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso através das nossas obras e dos nossos frutos. E o próximo, rebanho bendito ímpar, de número 11, e o rebanho bendito par, de número 12. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Se inscrevam ou nos sigam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo ministrada em seus corações. Próximo livro a ser ministrado, livro de Números, que contém 36 capítulos. Livro de Números, que contém 36 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando que essa live fica salva em outras redes sociais, @Igrejas Benditas, lá no meu canal, na outra rede social. Para quem sabe o básico de inglês, é a rede social que começa com você em inglês. É aquela lá. Estamos ao vivo lá também, para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Em todas as redes sociais, levando a palavra do Senhor aos seus corações. Vamos ao próximo livro ao livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Números, capítulo 14. E para o rebanho bendito par, de número 12, livro de Números, capítulo 15, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, levando a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Vamos à oração a ser ministrada, a oração de número 11, rebanho 11, oração 11. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. E a partir de 1h12 da madrugada estaremos tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada e fortalecidos com a armadura que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja o cumprimento dessas palavras e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Feche desse vídeo. Vamos à ministração no livro de Números, capítulo 14, do versículo 20 ao versículo 26. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me,
eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 14 do livro de Números, mais uma vez um livro muito forte. O Senhor batendo na mesma tecla em todos os capítulos, para nós verdadeiramente examinarmos tudo aquilo que estamos recebendo, toda palavra que nos vem sendo semeadas e colocá-la em prática, em crer nele, não apenas acreditar, porque aquele que crê faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores, porque vemos aqui como o povo perdeu a promessa por causa da desobediência, da infidelidade. O maior dos problemas dele não foi nem colocar o Senhor à prova, foi colocar ao Senhor à prova e não obedecer ao Senhor. Então devemos tomar sempre muito cuidado com o nosso coração, com a nossa emoção e com o nosso sentimento, porque todos aqueles que duvidaram da verdade, da palavra, da justiça do Senhor, perderam a promessa. Mas aquele que perseverou firme, como o Senhor aqui falou, nele houve outro Espírito. Esse Espírito que o Senhor se refere, o Espírito Santo de verdade, o Espírito que tem parte com o Senhor e não o Espírito que tem parte com o maligno. Então devemos tomar sempre muito cuidado, porque a salvação é individual, mas a perdição pode ser coletiva. Daquele povo todo, apenas Caleb e Josué se salvaram, porque só eles se posicionaram confiando no Deus Altíssimo, no Senhor que fez a promessa e cumpre e verdadeiramente entrega a promessa, para aqueles que confiam na promessa, não de braços cruzados com medo debaixo da cama, e sim se posicionando no meio da batalha, com os dardos flamados do inimigo sendo barrados pelos poderes das armaduras celestiais que o Senhor concede àqueles que são santos e andam em santidade e santificação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, que o Senhor foi claro, Ele perdoou, mas a consequência do pecado ainda veio. Então devemos tomar sempre muito cuidado e não reclamar da consequência do pecado. Agradece por ter recebido o perdão. Agora lide com a consequência das suas ações. E o próximo, rebanho bendito par, de número 7, e o rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. São os próximos a receber a palavra do Senhor aos seus corações. Aqueles que estão gostando da palavra sendo ministrada, compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam. A live fica salva em outras redes sociais para vocês compartilharem, para semear a verdadeira palavra e evangelho do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. E o livro é o livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, Romanos, capítulo 14. E para o rebanho bendito par, de número 8, livro de Romanos, capítulo 15, para a sua meditação. E, falando em Romanos capítulo 14, lembramos de Romanos capítulo 13, que devemos tomar muito cuidado nas igrejas hoje em dia que estão contra as autoridades políticas, independente de partido. Nosso Senhor Deus não tem compromisso com o partido político, e sim com o político. E devemos tomar sempre muito cuidado para a sua igreja não estar te colocando na furada com base em ideologias políticas. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições que vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes.
E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 22, tem 3 mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E a partir de 1h12 até 1h24, eu estarei interagindo mais com os comentários e tirando as suas dúvidas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E, para quem está falando sobre o sorteio, vai na outra rede social, volta à live e confere todas as passagens, que são apenas algumas das passagens falando sobre o sorteio nas Escrituras da Bíblia Sagrada, que é ministério do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a mais honra e glória dele. Vamos à ministração da oração de número 4. Pois, como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, derrubando, destruindo e removendo toda trava e impedimento, toda obra oscilada do inimigo que estiver impedindo essas pessoas de alcançarem a tua verdadeira santidade em espírito e em verdade, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, Deus. Vou responder essa pergunta daqui a pouco. Vamos iniciar a ministração no livro de Romanos, capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 18. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Do versículo 19, versículo 13 ao versículo 19. Romanos capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 19. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Neste capítulo 14 do livro de Romanos, vemos a necessidade da renúncia do eu próprio para que o Evangelho do Senhor venha a ser sempre ainda mais espalhado, ainda mais exaltado para o bom convívio dos irmãos, parando de impor as próprias ideologias no irmão e verdadeiramente vivendo conforme a santidade, a palavra do Senhor. Pois aqui o apóstolo Paulo estava se referindo a condutas carnais que não são pecado, mas que um estava querendo dizer que é e o outro estava querendo dizer que não é. E aí, verdadeiramente, devemos tomar sempre muito cuidado. Quando é santidade, devemos nos posicionar e repreender as atitudes dos irmãos. Mas quando é algo que não é pecado, é lícito perante a palavra do Senhor, nós não devemos impor as nossas opiniões para que não venha o irmão a se escandalizar ou a escarnecer da justiça do Senhor. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar, de número 1, e o rebanho bendito par, de número 2. São os próximos a receberem
são os últimos a receber a palavra do Senhor para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 7 também, que logo mais nesta live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. E vamos aqui à ministração no livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro é o livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1 e do rebanho bendito par de número 2. Livro de Filipenses, capítulo 4, para a meditação dos rebanhos sorteados. Para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1 é a próxima a ser ministrado. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que eles venham ser purificados com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. Eles venham ser sempre vasos de honra para engrandecer ainda mais ao teu nome santíssimo. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 18. Filipenses, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 18. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 4 do livro de Filipenses, vemos o histórico de um verdadeiro líder do Senhor, de provações, de tribulação, no igual casamento, na alegria, na doença, na riqueza e na pobreza, confiando e verdadeiramente perseverando na presença do Senhor nosso Deus. E aqui vemos também a participação ali do povo, dos discípulos, com os bens materiais, que tanto é que o apóstolo Paulo, no versículo 17, deixa claro: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Por isso que esse é o único motivo que nós somos obrigados a falar para vocês as bases da Bíblia Sagrada ali, para vocês ofertarem nesses ministérios do Senhor para conosco. A gente também não gosta, a gente não está interessado, mas nós precisamos cumprir o nosso dever e a nossa obrigação de trazer tudo aquilo que é necessário para a verdade, para a santidade, para a prosperidade de cada um de vocês, não só financeira, como a da saúde, a familiar, a emocional, para a mais honra e glória do nosso Senhor. Vamos ao último livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor para todos nós estarmos meditados. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu falo de maneira mais robótica, é porque eu falo muito rápido. E se eu falar muito rápido, ninguém vai me entender. Aí eu tenho que me segurar para poder falar mais devagar, entendeu? É por isso que pode parecer robótico para algumas pessoas a forma como eu me expresso. Vamos ao livro de 3 João, que contém apenas um capítulo. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a meditação de todos nós nesta madrugada.
tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração de número 7 é a próxima a ser ministrada. Aqueles que são inscritos ou seguidores continuam recebendo orações todas as madrugadas. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e todas essas vidas ligadas conosco recebam os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, em todas as áreas e setores de suas vidas, e sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que elas possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, onde quer que elas estiverem ou onde for que elas vão. Seja sempre para a mais exaltação do teu santíssimo nome, e que elas venham se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de 3 João. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, no versículo 5 ao versículo 10. Versículo 5 ao versículo 11. 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 5 ao versículo 11. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de 3 João, é muito forte porque, infelizmente, é a atual situação das igrejas hoje em dia, que não permitem o outro ajudar, e ainda, que não querem ajudar e ainda impedem aqueles que estão tentando ajudar. Então, por isso que nós lembramos sempre a todos vocês, Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. Aquele que espalha, aquele que não ajunta, não tem o Espírito de verdade, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Então, tome sempre muito cuidado com a sua doutrina religiosa, com o que o seu líder acha, pensa ou imagina, porque isso vai sim resultar na sua salvação, a vida eterna livre, ou na sua condenação, a vida eterna preso. Tanto é que aqui deixa bem claro a importância que temos em verdadeiramente tomar sempre muito cuidado e nos posicionar para fazermos o bem, para que verdadeiramente demonstremos quem é o Espírito que procede, que está agindo através de nós. Vamos aos números de 1 a 7. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, se você escolheu o número 3. Lembrando que essa live vai ficar salva em outras redes sociais para acompanhar as ministrações que se passaram. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificação para receberem sempre quando nós estivermos ao vivo ou quando for postada a mensagem. Todo dia temos mensagens para todos vocês. Se você escolheu o número 6, livro de Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Naum capítulo 1. Naum capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 1,
vai meditar no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 7. Tudo para a honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vou dar uns comunicados muito importantes para vocês e já estarei interagindo com todos vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários. No horário da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, de segunda a sexta a partir de 00h07, no horário da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, @a Igreja 70 Santos. No horário da tarde até a madrugada, que vai indo até a madrugada, nossa igreja virtual @AIG 1318 37 300, a partir de 12 minutos antes das 5 horas da tarde. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículos 24 a 27 e em João, capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras, ou que é eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pedindo os nossos templos físicos, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, as secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E agora estarei interagindo com todos vocês nos comentários. Vamos aqui, o abençoado comentou: vocês advogam para políticos porque eles usam a influência que têm para favorecer o financiamento de igrejas. Político, empresas e igreja tem tudo a ver. A Bíblia tem vários exemplos de críticas a políticos, mas vocês desconsideram tudo isso para ter bônus com eles e obter favorecimento para abrir igrejas. Então vamos lá por partes, deixando aqui sempre bem claro. Conscientização, quase que eu falei. A conscientização que nós trazemos aqui, muito por causa da política,
é justamente porque qual é a maior situação hoje em dia? O que está além da área espiritual, da área religiosa, das igrejas, dos templos físicos? Qual é o outro setor que está prejudicando muito as pessoas hoje em dia? Em primeiro lugar, a liderança religiosa, as igrejas, e depois a infiltração da religião na política. E a gente está trazendo essa conscientização para as pessoas, para que elas possam parar de atacar como bois desenfreados aquilo que não vai trazer benefício nenhum. Ficar focando em partido A, partido B, lado A, lado B, lado C, e não verdadeiramente focar naquilo que é necessário, naquilo que é essencial. A política é sim necessária para o bom funcionamento do Estado, para o bom funcionamento, para o bem-estar da população. Lembra que a gente fala o desenvolvimento social e espiritual? Então, ambos os lados. O problema é que hoje em dia as pessoas endemonizaram a política por causa de muitas pessoas ruins que estavam interagindo na política, por causa dos partidos que criaram e fizeram com que cada vez mais, como a palavra já diz, partidos, partes, separando cada vez mais e mais o povo e a população, e com isso não conseguindo focar naquilo que é necessário, naquilo que é essencial. Agora você me diz, adianta de alguma coisa uma pessoa que não tem preparação, não tem estudo, não conhece nada, não sabe de nada, chegar e ficar xingando o político na internet? Isso vai ajudar ela de alguma forma? Não vai ajudar tanto naturalmente quanto espiritualmente, pior ainda, se ela se dizer ainda ser um filho do Senhor Deus. Então o que a gente está tentando trazer aqui é uma conscientização para o povo colocar o foco dele naquilo que é necessário, naquilo que ele precisa, naquilo que verdadeiramente vai trazer para ele benefícios, não só espiritualmente, mas também naturalmente. Todas as vezes que nós trazemos aqui sempre para todos vocês, nós trazemos princípios que são necessários e que a gente vê que está de maneira gravíssima, cada vez mais e mais aí, trazendo à tona deveres e obrigações que vêm sendo omitidos. É isso que nós vamos trazer. O Evangelho é uma indústria de empregos. É necessário a participação, a interação da igreja com a política. Mas não pode ser da forma como está hoje em dia. Igrejas adotando partidos, buscando seus próprios interesses e não buscando o interesse da maioria, do povo, da população. Não buscando verdadeiramente ajuntar. A política era para juntar, para poder verdadeiramente estar ali cuidando do pobre, do necessitado, cuidando do rico, do empresário, cuidando de tudo e de todos. Mas com cada vez mais e mais partidos surgindo, cada vez mais e mais o povo se separou. Palavra do próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Então por que agora eu vou ter que pegar uma bandeira religiosa e falar, não, igreja e política não se mistura? Se é necessário para a pessoa viver hoje em dia, basta você pensar como um ser humano racional. É necessário para a pessoa a política e é necessário para ela a espiritualidade. A espiritualidade através da Bíblia Sagrada, da Palavra do nosso Deus. Os dois são necessários, os dois. Então por que eu vou tentar separar esses dois? Porque eu acho, porque eu penso, porque eu imagino, porque um lado está muito contaminado, o outro também está. A gente não tem que tentar separar só porque está contaminado. A gente tem que chegar lá, ser luz em meio às trevas, fazer a diferença, para que essa situação venha a mudar, para que essa situação verdadeiramente possa causar um conforto para todos ao redor. Porque quando a política verdadeiramente se ajuntar com a verdade da palavra do Senhor, não com a religião que está hoje em dia, não com os partidos políticos, quando a política, o político, se posicionar ao lado da verdade do Senhor, da palavra do Senhor, todos são beneficiados. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor prometeu prosperidade dos celeiros, prosperidade de farturas de alimentos, prosperidade de segurança, que até mesmo a segurança hoje em dia, isso é fruto também. Parece que não tem nada a ver, mas está tudo a ver, está tudo ligado. Porque nas Escrituras Sagradas, estou falando muito devagar, muito rápido, porque nas Escrituras Sagradas está escrito lá que por causa da impiedade do líder religioso, o povo veio a sofrer tanto da maneira espiritual quanto na maneira financeira também. Então é aí que nós devemos tomar sempre muito cuidado. Não, abençoado, eu não vou me candidatar, eu tenho zero interesse em me candidatar. Eu estou aqui justamente para conscientizar vocês da importância que tem em vocês prestarem atenção nesse tipo de sentido, nessa história, nessa foco daquilo que não é história que é inventado, é história, é a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua descendência. Isso aí resulta da política,
e da igreja, da espiritualidade, dos dois estarem juntos e unidos, cooperando em prol da justiça, em prol da verdade, em prol da vontade do Senhor nosso Deus, que é sempre o melhor para todos nós. Porque voltando ao que eu estava falando, que justamente o Senhor prometeu proteção, porque fala sobre roubos, fala sobre perigos. Eu não posso ficar falando muito as palavras porque a rede social não gosta. Fala sobre tudo isso, e tudo isso a gente vê acontecendo hoje em dia. E o que a gente vê? Pastores, bispos, presbíteros, apóstolos, obreiros se dizendo ser o quê? Políticos. Cada vez mais e mais entrando ali dentro. Pessoas que eram para estar apacentando o rebanho do Senhor Jesus estão adotando bandeira de partido. E com isso, cada vez mais, partindo o povo de Deus, partindo o rebanho do Senhor e cada vez mais e mais trazendo as consequências das ações. A gente vê que falta prosperidade no celeiro, falta segurança nas ruas, falta segurança dentro das casas das próprias pessoas. As pessoas não conseguem mais deitar no travesseiro e dormir em paz. Gente, Salmos capítulo 3. Ali o Davi deixa claro que estava uma guerra, uma confusão, mas ele conseguia deitar a cabeça dele no travesseiro e dormir. Porque o Senhor estava sendo o refúgio dele, a fortaleza dele. A confiança na justiça do Senhor que acontece, que é fiel e verdadeira, era capaz de fazer o coração dele descansar. Mas enquanto verdadeiramente não ter essa esperança, como está escrito lá em um dos Salmos, se o fundamento de justiça acabar, o que vai acontecer com o justo? Se o Senhor verdadeiramente não existisse, o justo estaria lascado. Então é importante trazer essa conscientização, é importante essa participação, essa interação do povo, esse alerta do povo parar de discutir de lado A, lado B, de partido político, de esquerda, de direita, disso, daquilo, outro. Gente, foca naquilo que é necessário. Esquerda ou direita, qual vai ser a diferença da sua vida? Se a palavra do Senhor verdadeiramente é aquela que traz o benefício para todos os lados, para que verdadeiramente, como a mensagem comentou, reino contra reino, nação contra nação. Mateus capítulo 12. Palavra do Senhor Jesus. Aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. O mensagem perguntou: mas se o mundo jaz no maligno, para que se preocupar com a desordem, sendo que o importante é a salvação? Abençoado. Vamos lá, você primeiro lembrando, a diversidade de mundos que falam na Bíblia Sagrada. Não é um só mundo que está escrito na Bíblia Sagrada. Aí esse mundo que jaz no maligno é uma coisa. Agora os outros mundos não estão no maligno. Tudo foi entregue ao Pai. Então, tudo foi entregue ao Senhor Jesus pelo Pai. Então devemos tomar sempre muito cuidado. Porque qual foi a palavra do Senhor Jesus? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que nós estamos aqui nesse mundo, nós temos o dever, nós temos a obrigação, nós temos a nossa parte, a nossa etapa a ser feita durante essa vida. Ele salvou o mundo, exatamente. Ele salvou o mundo das mãos do maligno. Então nós temos que agora, verdadeiramente, semear a boa semente. Nós temos que conviver nessa terra em harmonia, em união, sabendo que vai haver as tribulações e as aflições, mas não desvanecendo e não entregando, deixando a Deus dará. Porque não é porque algo está difícil que é algo que você não possa enfrentar, que você não deva se posicionar, que seja realmente impossível. Então é isso que devemos tomar sempre muito cuidado. Porque na última live você até comentou: se o paraíso era um lugar bom mesmo, então não era um lugar perfeito, porque tinha ali a cobra para poder fazer a aprovação. E aí, justamente hoje em dia, vamos colocar um parque de diversões. Naturalmente falando, é um lugar mágico, principalmente para as crianças. Você coloca um lugar perfeito aos olhos naturais. Mas o que tem no parque de diversões? Tem gente que tem medo de palhaço. Então ali, tem uma aprovação tremenda. Mas ela gosta muito dos outros brinquedos. Mas tem ali o palhaço, uma aprovação para ela. A pessoa não tá nem aí pra palhaço. Mas ela tem terror de montanha-russa. Tem uma aprovação ali para ela esperando. Todo local é bom, mas tem sempre um lugar onde nós precisamos ser provados, para que venhamos a ser aprovados para o mundo que está por vir. Tudo para a mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele comentou: e Deus está no controle de tudo, não precisa se preocupar. Não é porque Deus está no controle de tudo que nós devemos relaxar. Tanto é que o que o Senhor falou lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Sede forte, corajoso, esforça-te, tem bom ânimo, não te plasme, porque eu, o Senhor, sou convosco. Ele deixou claro, eu tô com vocês, eu tô no controle, mas não fica de braços cruzados, não fica parado vendo o barco afundar. Busca verdadeiramente recursos, fórmulas de que o barco não afunde. É isso que é importante te examinar sempre com muita atenção, porque essa teologia aí de comodismo, de omissão, não é do Senhor.
O Senhor não quer que os filhos dele fiquem parados lá de braços cruzados. Noé, veio o dilúvio. Deus estava total controlando o dilúvio, né? Mas o que Noé teve que fazer? Construir a arca. Deus podia muito bem fazer brotar uma arca ali no meio da coisa. Mas ele o quê? Mandou Noé construir a arca. Para que ele fosse se preparando, se fortalecendo e fosse vendo ali todos ao redor, caçoando, zombando, mas ele verdadeiramente confiando na palavra do Senhor, confiando no propósito mesmo em meio ao deserto. Então devemos tomar sempre muito cuidado. O Messalho comentou, e orar e agir. Oração e orar entra em ação. Aí o Messalho comentou, usando o termo assim, entendi. Justamente porque, qual foi a palavra do Senhor Jesus? Primeiro, vigiai e orai. Ele não mandou você parar e ficar de braços cruzados. Vigiar e orar. Você não vigia de olho fechado. Você vigia alerta, atento, sempre em prontidão, para que quando ou como qualquer coisa venha a acontecer, você esteja preparado. Como a gente ministrou ali em Lucas capítulo 12, a hora que vai vir um Senhor. O servo não era para ficar parado ali esperando, desfrutando, usufruindo da vida e esperando a vinda do Senhor. E sim, era para ele continuar com diligência, administrando os recursos que lhe foi concedido, trazendo verdadeiramente ali uma organização para ele e para os criados que estavam ali sujeitos a ele, com a ausência do seu Senhor, sempre em movimento, sempre em organização, sempre em prudência e vigilância e sempre em obediência ao Senhor, aos mandamentos, à justiça e aos estatutos que o Senhor constituiu para cada um de nós, para que venhamos a alcançar a salvação, para que possamos todos estar juntos no mundo que está por vir, mas depois de verdadeiramente termos feito tudo que estava ao nosso alcance nesse mundo de agora. Como o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, guardei a fé. E verdadeiramente é importante examinar. Ali naquele momento, ele estava preso. Então ele não tinha mais para onde ir para continuar a carreira. Ele não estava se aposentando porque ele pensou, sentiu no coração dele que ele já fez o suficiente. Não, é porque ali ele ainda não tinha recursos e condições para continuar agindo a forma como ele fazia. Mas ele continuou trabalhando, ele continuou enviando cartas ali de dentro, enviando instruções, discipulando e ensinando as pessoas. Então é isso que a gente tem que ver. Até quando naturalmente é algo impossível, que não tem mais para onde caminhar, para onde seguir, você tem que arrumar uma forma de produzir frutos. Porque o Senhor Jesus foi claro, João capítulo 15, aquele que não produz obras, que não produz frutos, é arrancado, não é esperado cair não. Ele é arrancado, lançado no fogo e arde. Então devemos tomar sempre muito cuidado com as falsidades que colocam em torno da Bíblia Sagrada. Porque a palavra do Senhor é a verdade. Mas a Bíblia Sagrada não tem só a verdade e a palavra do Senhor. Devemos saber examinar as obras, examinar os frutos e ter o discernimento e o entendimento para que possamos verdadeiramente viver em espírito e não segundo a carne. Romanos capítulo 8. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Aguardo vocês também no @MillerOfertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Entre em contato conosco no privado, pedindo os nossos templos físicos para a sua região. Siga, se inscreva, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E meu muitíssimo amém.